bom vendedor, e é o que eu sempre tentei fazer na minha vida, é conduzir a venda para aquilo que seja melhor para o vendedor, para a empresa que eu represento e também para o cliente. E o ponto disso é para eu poder vender mais depois, né? Ou ter uma boa referência e eu voltar por outra empresa e falar, não, esse cara fez uma boa venda. Então entender essas nuances é super importante para a gente conduzir o processo comercial da melhor maneira possível. O relacionamento humano ainda é a parte mais importante. É o que sustenta, né? É o que sustenta um relacionamento. Tem vendas B2B, B2C, mas toda venda é H2H. Human to human, de humano para humano. Aí você tem várias B2C, B2B, é tudo de humano para humano. Ou você tem aquela, você vende para um PJ, um CNPJ, mas quem está comprando é um CPF, né? Você atende uma necessidade que é da empresa, mas tem o desejo de quem está fazendo negócio com você. O desejo é ter uma promoção, ou atingir um indicador, ou às vezes não ser demitido, né? O bom vendedor pergunta. Você comentou agora há pouco curiosidade. O bom vendedor tem que ser curioso. Teoria e prática em vendas. Olá, bem-vindo ao Teoria e Prática em Vendas. Nosso convidado hoje é o Paulo Shiva, que eu apelidei de legendário Paulo Shiva. E por que vocês vão descobrir daqui a pouquinho. Mas eu vou deixar o próprio Paulo se apresentar aqui. Paulo, conta pra gente aí mais ou menos a tua história, que é uma história muito rica em vendas, né? De onde você veio, como é que você veio parar aqui hoje? Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Marcelo. Obrigado aí pelo convite. Uma honra participar aqui dessa primeira sessão com vocês. E eu costumo dizer que a minha história se confunde com vendas. Então, eu comecei muito jovem, né? Eu fiz um estágio numa multinacional alimentícia, uma multinacional suíça. E os primeiros 6 meses do meu estágio foi na área de marketing. Então imagina, eu estou falando muitos anos atrás, tinha aqui de terno e gravata. Revela pra gente aí que ano que era isso, mais ou menos. 80 e bastante tempo, viu? Faz tempo. Bastante tempo. E era um escritório muito sisudo, e chegava cedo, era um estágio de meio período, eu fazia faculdade, e fiquei 6 meses na área de marketing. E aquilo era muito modorrento. Foi uma tortura pra você? Não chegou a ser uma tortura, aprendi bastante, mas, enfim, não me sentia confortável, me sentia um pouco oprimido pelo ambiente e pela própria cultura corporativa. Terminei os 6 meses em marketing, eu fui para a área de vendas, e eu lembro como se fosse hoje, fui num supermercado, que era em Osasco, e quem me recepcionou foi um supervisor de vendas, ele fez algumas perguntas para entender estagiário, rapaz muito novinho, eu queria saber quem que era. Você tinha 18, né? 18 anos, 17, 18 anos, e ele, depois que ele entendeu que não era uma ameaça, né, não era filho de nenhum diretor, e não era, ele bateu no meu ombro, bem-vindo à companhia, agora você vai saber onde que você vai realmente estar trabalhando. E foi a pura verdade, porque aí foi trabalhar perto do público, no caso do supermercado, trabalhar em frente à gôndola, repondo, carregando caixa, o negócio era sofrido. Foi na parte de trade, mas... Na época se chamava muito promoção de vendas, depois não mudou a nomenclatura, hoje, de uns anos para cá, se chama trade marketing, mas era vendas e promoção de vendas. E imagina que eu passei por tudo que você pode imaginar dentro de um supermercado, e aquilo para mim realmente, aquela frase desse supervisor para mim soava como uma profecia, né? E que realmente se concretizou. Eu comecei a conectar aquilo que estava no escritório, na área de marketing, com a área de vendas em frente ao público, em frente ao consumidor. E aquilo para mim foi exemplar. Passou um tempo, aí eu tive uma experiência fora do país, vamos cortar isso que não é exatamente relacionado a vendas. Eu voltei e fui trabalhar em uma empresa que era... Essa eu posso falar, porque a empresa já praticamente não existe mais, OSP Gráfica, que era listas telefônicas. E eu fiquei 2 anos nesta área, nesse ramo, e realmente aquilo foi a grande escola de vendas. E eu tive aprendizados nessa empresa que eu carrego até hoje. Então eu digo, hoje vendas mudou, a gente vai abordar esse tema, das mudanças que a gente tem passado, não só vendas, como toda a humanidade, todas as áreas, todas as profissões, mas eu posso dizer que 80% do que eu aprendi com lista telefônica. Fala um pouquinho mais, cara, que eu sei que eu sou mais ou menos da mesma época, né? Eu sei que lista telefônica era uma das grandes escolas de vendas, certo? Era um dos lugares onde você aprendia realmente a vender, técnica de vendas. E eu sei que você tem várias histórias legais dessa parte que você vendia anúncio em lista telefônica. Conta pra gente um pouco de técnica que você aprendeu lá, como é que era o processo.
Fala um pouquinho de lista telefônica pra gente, porque o pessoal de hoje não entende. Não entende. De onde vem isso, né? O pessoal tem que entender que, antigamente, lista telefônica era muito importante. Então, assim, tinha vários negócios que sobreviviam graças a anúncio e lista telefônica. Sei lá, por exemplo, detetizadora. Era, assim, a quarta capa, e era caro pra caramba. Tinha um cliente meu que sobrevivia disso, que era de móvel de escritório. Então, ele gastava muito dinheiro em lista telefônica. E o pessoal hoje não entende o que é isso, mas era nas grandes mídias. E a força de vendas era uma força de vendas muito agressiva, muito técnica, muito treinada em vender anúncio e lista telefônica. Eu lembro que você me contou várias histórias dessa época. Eu queria que você me contasse do seu chefe, onde você aprendeu, as técnicas que você aprendeu, o processo de vendas, como é que era, o dia, como é que era o seu dia vendendo anúncio e lista telefônica. Assim, a gente vai ficar uma hora aqui falando de... Só aí já uma hora de falando de como que era o processo. Assim, é uma escola de vendas, como existiram outras. A gente gosta de dar, quem é de vendas gosta de dar exemplo da Xerox, que hoje praticamente já desapareceu. Mas lista telefônica era realmente... Era outra escola de venda, de serviços, a Xerox. Exatamente. Né? E um outro lugar que era a DHL, onde eu trabalhei também, que era uma escola de vendas de serviços também. Eram 3 grandes escolas de vendas que eu me lembro, mas tinha outras, mas muito forte. Mas lista telefônica, conta pra gente. Lista telefônica é muito... É uma coisa... Hoje o pessoal conhece o Google. Então, para o pessoal mais novo, que não sabe muito bem, né? Talvez o pessoal numa idade um pouco mais vai lembrar da lista telefônica que ficava embaixo da televisão, suporte do monitor. Em algumas casas eu encontro ainda. O pessoal vai lembrar disso daí, né? Mas ainda hoje? Hoje não mais. Hoje não mais. A páginas brancas virou páginas amarelas, jovem. Basicamente desapareceu. O Google veio e acabou com esse mercado. Como acabou com tantos outros mercados e mercados que vão desaparecer. Mas a realidade era essa. Tinha muita empresa que, para existir, para sobreviver, para vender, ela tinha que obrigatoriamente estar na lista telefônica, como tem hoje os negócios que obrigatoriamente tem que estar no Google. Quando a gente pega majoritariamente os anunciantes, eram os anunciantes pequenos. Como é no Google, hoje é o link patrocinado. Hoje o cara tinha que estar presente, ele fazia o anúncio, o menor anúncio era 3 centímetros. E esse era o objetivo do vendedor. O vendedor, ele era treinado a sair pra rua com uma pasta, geralmente tinha uma lista telefônica dentro da pasta dele, e era pesada, ou seja, criava calo na mão e gastava a sola de sapato. Ele tocava a campainha, normalmente existia um cadastro, o cadastro era da companhia telefônica, na época a Telesp, e ele se apresentava: eu sou da empresa tal e quero falar com o sócio, com o proprietário. Era basicamente porta isso. Porta, PAP. PAP, porta a porta. E a venda era de impacto. Aí, o objetivo, o cara era treinado para entrar, falar com o cara meia hora, 1 hora e sair com o anúncio. Nem que seja um anúncio de 3 centímetros, que era o menor que tinha. Poderia vender, então existiam as lendas, né? Existiam as lendas do cara que entrava para vender um 3 centímetros e saía com uma página completa. A 4ª página que você mencionou já era reservada para o cara renovar, era hiper disputada. DDDream, Gitec, eram as empresas que não sei se existem mais. E tipo, uma 4ª capa era 3 meses de Rede Globo. Nossa. Era muito caro, O objetivo era vender o anúnciozinho básico, os anúncios menores, e começava de 3 centímetros. E o treinamento era venda de impacto. E é uma venda curiosa, porque assim, é uma publicidade, o anúncio... Eu vou fazer uma analogia de valores, mas sei lá, um anúncio de 3 centímetros poderia ser equivalente a um salário mensal. A lista tinha uma vigência de 12 meses, o cara pagava um salário mínimo mensal, ia ter um anúncio pequenininho no meio de uma série de outros anúncios lá no meio. E aí a argumentação era essa. Então existiam títulos, por exemplo, detetização. Se a gente ia visitar um cliente de detetização, a gente abria na seção detetização e mostrava: olha aqui os teus concorrentes aqui. Você quer ficar aqui em cima ou você quer ficar aqui embaixo em 3 centímetros? Começava assim a venda. Então era uma provocação. É bem curioso pensar que você podia abrir um livro enorme e ver todos os seus concorrentes ali, né? Porque às vezes hoje é difícil você mapear concorrentes, todos os né? telefones. Exato. E incomodava isso. E incomodava. Eu lembro, aí é que contar os causos, né? Eu lembro que uma determinada época eu peguei renovação. Então dentro dessa minha carreira, dentro dessa empresa, eu peguei uma época que era renovação, acharam que eu tinha perfil. A renovação já era uma promoção? A renovação era tipo, todo ano saía uma lista nova.
Então você ia no cliente e falava, ó, você fez um anúncio de 3 centímetros, deu retorno, não deu retorno. A gente não tinha como mensurar, nem ele, nem o cliente sabia. Ele tinha como mensurar. Ele sabia que alguém ligava e se o cliente não falava, ele tinha que deduzir que ele estava vindo através de uma lista telefônica. Mas a gente jogava, não, isso, aquilo, outro, tal. A gente tentava induzir o cliente que ele estava tendo retorno. Um determinado cliente, ele chegou e falou, não, eu não tenho retorno, jogou o negócio em cima da mesa e quero saber, e bem grosseiro. Aí eu peguei assim com calma, fechei a lista, né? Tipo, não vamos renovar tal, mas é uma pena, né? Eu até olhando aqui, vendo o teu maior concorrente aqui em cima com um anúncio maior, né? É compreensível que realmente você não tenha tido retorno, mas eu entendo, a gente vai embora. Ele falou, para aí, vamos fazer esse anúncio maior. Ele não renovar, ele saiu de lá com o anúncio grandão. Porque na realidade eu tinha a questão da objeção, né? A objeção você não pode bater de frente com o cliente. Você tem que concordar com ele, arrumar um argumento para desarmá-lo. E o argumento era, o teu concorrente está bem maior que você. Então eu acho que para você ter retorno, você tem que estar igual ou maior que o teu concorrente. Essa foi a contornar a objeção dele. E foi muito rápido. E a coisa curiosa é quando você sabe contornar a objeção, o resultado é a venda. E aí, o que mais? Lista telefônica. Eu lembro que você contava uns casos assim de treinamentos que você recebia, de técnica de fechamento. Era bem agressivo. Era muito segmentado os treinamentos. Então, a gente fala muito das fases, passos da venda, né? E eles seguiam muito dessa metodologia. Então, eles começavam com técnicas de... Uma das coisas que eles davam muita atenção era um planejamento. A gente tinha muita pouca informação para chegar no cliente. Então a gente tinha uma ficha, que geralmente era a ficha da empresa, da companhia telefônica. Então a gente tinha endereço, quantas linhas ele tinha, algum tipo de informação. E depois o visual. A gente chegava na empresa, via a empresa tá bem, tá ruim, tá reformada, tá caindo aos pedaços. Então a gente tinha uma série de indicadores para entender com que tipo de situação que a gente lidava. Eu particularmente, eu adorava falar com a recepcionista. A recepcionista era a maior fonte de informação na época, era o Google. E por que a recepcionista? Porque a empresa inteira passava pela frente dela, ou seja, ela conhecia todo mundo. Então era a primeira abordagem, ser simpático, sorrir com a recepcionista, ganhar a confiança dela, e ela falava um monte de informação. Então esse primeiro passo era o planejamento. Mandando todo mundo embora aqui, não, então estão investindo. Eu gostava de chegar e falar assim, vou falar com o seu Ferreira. Seu Ferreira tá bravo hoje? Ele falou, não, seu Ferreira é super tranquilo, sempre de boa. Não, que eu tinha uma vez com ele, nunca tinha estado, né? Ele tava bravo. Não, ele é sempre boa, tranquilo. Então ele ia dando dicas de como, o que eu ia encarar nessa venda. Um dos treinamentos era planejamento. Tá? Eu tô contando essa história porque era o que eu fazia na época e faço até hoje. Já não existe mais a recepcionista, mas existe Google, existem as redes sociais. Então, fazendo um bom planejamento, um bom estudo, você consegue se preparar para aquilo que você vai enfrentar num processo. Foi em lista telefônica que você pegou, você aprendeu aquela técnica você classificava os clientes em 4 tipos, lembra? Lembro. Cordial, não sei o quê. Foi lá que você aprendeu? Não fui na faculdade. Curiosamente, a gente aproveita, a gente acha que aprende pouca coisa na faculdade. Eu aprendi na faculdade, existem algumas classificações similares, mas basicamente a gente tem 2 tipos, que é o submisso e o dominante, e dentro desses 2 tipos você tem o cordial e o hostil. E aí a gente vai tentando entender, e tem uma série de... Aí tem se usa muito cordial, submisso hostil. Cordial, submisso hostil, dominante cordial, dominante hostil. E aí você tem uma série de técnicas para entender, inclusive a técnica de perguntar para a recepcionista, né? Ela vai te falar mais ou menos qual é a característica, a personalidade do teu interlocutor. Você já ia preparado para o tipo... Cada um é diferente, né? A gente também ficaria um tempinho aqui falando desses perfis, mas basicamente o dominante é aquele que se impõe. O dominante hostil é o perfil mais professor, dominante cordial, desculpa. O dominante hostil é aquele que quer vencer, que quer impor a opinião dele. O submisso hostil é aquele que reclama de tudo. E o submisso cordial é aquele que não resolve nada, você tem que pegar a caneta, dar na mão dele, assina aqui. Basicamente, esses são os 4 perfis. E aí você tem que administrar a conversa e a tua abordagem de acordo com o perfil. Não adianta querer bater de frente com o dominante hostil, que ele tem que te derrotar.
Ou seja, Algum você... perfil predominante quando você chegava ali na visita? Que A era mais maioria, comum, que era mais comum. Quando você fala com dono de empresa, é normal que seja um perfil dominante. Eu imaginei. Não é uma regra, mas é normal. Mas você vai vender alguma coisa que é o rapaz, assistente, gerente, sei lá, administrativo, e o cara não tem um perfil dominante, ele tem um perfil mais submisso, tá seguindo uma ordem. Então você tem que entender esse contexto para conduzir para aquilo e falar, meu amigo, ó, o teu chefe quer, então vamos fechar isso aqui porque é melhor para mim, para você, para todo mundo. Não vamos, né, entrar num conflito com o chefe. Então a gente tinha que ter realmente esse jogo de cintura para... E quantas vezes eu cheguei num determinado momento, você tá numa mesa de reunião e às vezes o cara chega e se senta na cabeceira. E aí você fala, esse cara é dominante. Mas quando chega o chefe dele, levanta, chefe, senta aqui. Pronto, ele já se desarmou, né? Então você tem que ter essa sensibilidade e muda, né? E às vezes o cara, ele se mostra de um jeito, é o clássico comprador, né? Ele geralmente é agressivo. Não necessariamente ele é dominante, mas ele tem uma postura agressiva porque ele foi educado a ser assim, né? Ser agressivo com os vendedores. Comprador tradicional, né? Exatamente, mas não efetivamente que ele vai ser um cara dominante, né? Pode ser até um perfil mais submisso e que você tem que conduzir a reunião para chegar no teu objetivo. E é interessante isso daí, que se confunde muito, né? Porque do jeito que a gente está falando, pode levar a crer, o Paulo Chiva está falando que o vendedor tem que ser um manipulador. Não. O bom vendedor, e é o que eu sempre tentei fazer na minha vida, é conduzir a venda para aquilo que seja melhor para o vendedor, para a empresa que eu represento e também para o cliente. E o ponto disso é para eu poder vender mais depois, né? Ou ter uma boa referência e eu voltar por outra empresa e falar, não, esse cara fez uma boa venda. Então entender essas nuances é super importante para a gente conduzir o processo comercial da melhor maneira possível. É isso que eu sempre falo, nunca venda algo ruim para o cliente. Exatamente. Você ganha uma venda e perde um cliente, perde até um amigo, que é pior. Né? Ganha um inimigo, exatamente. Aí tem a questão do detrator, né? Você vai ter... O estrago é grande. O estrago é muito grande. E eu já tive situações, e ainda vivo, eu fiquei muitos anos trabalhando em sistemas, e tem situações que a empresa não está preparada para comprar aquele sistema. E a gente tem que chegar e, às vezes é até ruim, até na hora de não vender você tem que ter a habilidade. Falar, meu amigo, olha, talvez a melhor situação para você dar um passo atrás e começar assim, assim, assado. Talvez nem eu seja o meu produto seja o ideal para você nesse momento. E você tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você pode estar ofendendo, o cara pode se sentir ofendido, né? Tipo, não sou grande o suficiente, como assim? Eu não tô maduro o suficiente para comprar esse produto. Então você tem que ter um pouco de habilidade. Quando o cara entende e percebe sinceridade nisso daí, é o que você conversa, né? É o que você comentou agora. O cara ele vai levar isso em consideração e futuras situações ele vai te chamar. Ou no mínimo ele vai indicar você para alguém, tem um cara aqui, o cara correto, o cara nem quis me vender. Exatamente. Aí a confiança é muito importante. E não perder a confiança também, né? E aí, hoje também se fala muito do Hunter e Farmer, né? É um dos modelos, o Hunter e Farmer é um modelo consagrado, mas esse Velho. Antigo, muito mais antigo do que a maioria das pessoas pensam. Todo mundo vem disso como uma grande novidade. Do século XIX. Século XIX, acho que foi seguradora, né? 1800, é seguradora. Seguradora. E o pessoal vende isso como uma grande novidade, é um modelo antigo. E ele tem prós e contras, né? É lógico, um negócio novo rampando é muito interessante esse modelo. Mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque depende de como você orienta o teu hunter, ele vai fazer a venda de qualquer jeito e vai largar pro farmer ou o abacaxi. Eu acabei de gravar um vídeo sobre... O Bruno tá ali, o meu marketing tá ali. Aqui, ó, o título dele é Você Não Quer um Hunter. E a gente fala um pouquinho do problema de ter um cara muito hunter. E você é um hunter que eu conheço, mas você é um hunter que é uma exceção. Você é um hunter mais ou menos gerenciável, né? Porque o hunter é o cara que atropela a todo custo e vende. E a maioria das empresas não quer um hunter mesmo. Quer um cara mais ou menos hunter, mas não muito hunter. Mas, cara, você foi direto para sistemas e você pulou um pedaço, né? Eu queria saber como é que você saiu de lista telefônica e para onde você foi depois. Por que você saiu e como você saiu? Assim, existem alguns segmentos de vendas e alguns perfis de empresa onde a vida não é fácil, a pressão é muito forte. Quanto tempo você ficou em lista telefônica? 2 anos. 2 anos. Já esgotou. E aí, Imagina, na realidade, eu queria outras experiências, né? Então, eu estava no início de carreira, eu achei aquilo super útil, produtivo, mas eu queria outras experiências. Aí, na realidade, depois da lista telefônica, eu fui empreender
Eu fiquei 10 anos com um negócio próprio, área alimentícia, talvez até por influência da empresa que eu estagiei no primeiro momento da minha carreira. Fui feliz, sabia, Eu comprei seus produtos. E eu fui muito feliz. E eu digo assim, a empresa foi muito bem, porque tinha um bom vendedor. A empresa não foi tão bem porque não tinha um gestor tão à altura. Exatamente. Então, mas quando a gente fala 10 anos, a gente fala que o negócio que deu certo. E eu falo com certeza que eu era feliz e sabia. Aí, em determinado momento, foi o mesmo processo das empresas que eu mencionei anteriormente. Chegou uma hora, eu falei, não, deu e vamos desbravar outros caminhos. Eu recebi um convite de uma empresa que estava iniciando na época, era do ramo de material de escritório, era uma .com, então a gente está falando na época de 2000, 2001, e fiquei 4 anos nessa empresa. Ela era muito tecnológica para os padrões da época, então ela já tinha essa questão forte do viés tecnológico de vendas por e-commerce, que ainda estava engatinhando. E aí eu segui aí por esse mercado por um bom tempo. Mais ou menos em 2007... Isso aí você vendia contratos... Era um contrato de fornecimento de material de escritório, não é isso? Contratos de fornecimento, exatamente. E curiosamente passaram-se 18 anos que eu fiquei fora desse mercado e curiosamente voltei para a empresa original, né? A segunda passagem que eu tive, né? Foi a segunda que você saiu dessa aí, né? Sem contar essa história, porque eu conto essa história nos meus treinamentos. eu não sei se eu conto a verdade ou se eu exagerei um pouquinho, mas eu conto que você tinha, acho que 5 key accounts nessa empresa, na primeira, e que você era o que mais vendia, que tinha o maior preço médio entre todos. Assim, eu falo, cara, o Paulo, eu uso você como personagem, né? O Paulo Chiva vendia muito mais do que os outros key accounts, com o preço mais alto entre todos. E eu conto história, assim, a minha história de vendas tem muito a ver com você, né? Já para o pessoal não saber, porque eu não era vendedor por opção, né? Eu era vendedor por falta de opção. Eu caí em vendas, não queria ser vendedor, mas você e o meu chefe japonês na época lá, que era de uma empresa japonesa, eu aprendi com vocês dois que vendas é a melhor área da empresa. E várias histórias que você me conta, e essa história de... eu fui fazer visita com você várias vezes, você foi fazer visita comigo também. E eu lembro de você ficar motivado, ou você sair triste quando você fechou uma venda, porque você teve que dar muito desconto. Aí você falou, cara, eu falei, você fechou a venda porque você está triste. Porque eu tive que dar muito desconto. E quando eu tenho que dar muito desconto, significa que eu não fui um bom vendedor. Que eu não consegui mostrar o valor suficiente para ele não ligar para o desconto, para o preço ser uma coisa, um detalhe. Então, conta um pouquinho sobre isso, da primeira, você foi para o material do escritório, eu conto isso. O maior player da época de material do escritório cansou de perder cliente de você e contratou você. Exato, isso aí. E como eles te promoveram, lembra? Eles, o cara é muito bom, vou promover ele. Você parou um período... Eu fui visitar você nessa empresa e você estava triste, porque você tinha sido promovido para gerente de vendas. Você falou para mim assim, cara, eu gosto de vender. Eu vejo esse bando de vendedor aqui, os caras fazem tudo errado. Eu quero vender. Aí eles te colocaram como key account lá. Conta essa história pra gente aí, como é que foi? Ou a versão correta, talvez. Eu vou começar pelo início. A primeira empresa que você mencionou, que eram 5 key accounts, eram 4 na realidade, e o meu resultado era maior que a soma dos 4. Nossa. Com um preço mais alto do que o deles, certo? Tinha situações, realmente tinha situações, porque na realidade esse tipo de material, como é comoditizado, então você acaba caindo muito em leilão. Então você acaba sendo comparado com o seu competidor e o cara, às vezes, isso é um bom sinal, o cara te abre o preço, estou pagando isso. E aí aquilo, cara, você está entre a cruz e a espada, ou você chega naquele... Commodity é commodity, mas... Ou você chega naquele valor ou você perde a venda. É lógico, aí você tem uma série de artimanhas, né, para você tentar rentabilizar aquilo o máximo possível. Mas eu concordo plenamente, a partir do momento que o vendedor não é apenas fazer a venda, ele tem que fazer uma boa venda, e eu vou insistir nisso, isso é importante. Uma boa venda para a empresa que eu represento e uma boa venda ou uma boa compra para o cliente que está adquirindo o meu produto. É o ganha-ganha. Se não for assim, não faz sentido. Essa é a verdade. E aí quando você está dando muito desconto, por incrível que pareça, o cliente está ganhando. Não está ganhando. Porque aquilo pode refletir, em determinado momento eu tenho que rentabilizar aquela operação, e isso pode dizer numa queda do nível de qualidade de serviço ou uma queda no material que eu estou entregando.
Também não é bom pagar barato. Não é bom sinceramente. pagar barato. Ele tem que pagar aquilo que é mais útil para ele. E o bom vendedor, se ele chegar e identificar que tem uma oportunidade de melhoria de economia, ele tem que voltar no cliente e oferecer aquilo. Ele tem que voltar. É obrigação do vendedor fazer isso daí. No caso, um farmer, né? Vamos supor que tem um hunter, fez uma primeira venda, o farmer tem que cuidar e tem que fidelizar aquele cliente. E às vezes, readequar a margem não é dar desconto de forma desnecessária e nem sacrificar a margem. Mas readequar o mercado de uma maneira que o cliente não se sinta atraído posteriormente, isso é muito bem-vindo. Essa questão de... Deixa eu comentar, tem um exemplo que eu sempre lembro dos treinamentos aqui que eu assisti do Vitor, que sobre isso de preço, né? O Vitor sempre comenta, pensa nos últimos 10 itens que você comprou para sua vida, assim, para sua vida pessoal. Qual desses itens era a opção mais barata, né? É difícil achar assim, né? Normalmente você não vai no mais barato. Ou né? é 100% não eram, ou de vez em quando tem assim, de 10 itens, 1 ou 2 eram mais baratos. Mas ninguém compra o mais barato, ninguém acorda de manhã. Hoje de manhã eu estava dando esse treinamento. A menina falou lá, a vendedora falou, nossa, para o meu filho eu sempre quero comprar uma fralda boa. Eu falei, olha, mas existe mercado para fralda mais barata? Existe, mas ninguém acorda de manhã com aquele sonho. Eu quero comprar a fralda mais barata para o meu filho. Todo mundo quer comprar algo bom, o melhor que ele puder pagar, na verdade, a coisa boa por um preço que ele possa pagar. Então, uma das coisas que eu aprendi com você é essa coisa do preço, né? De como o preço é importante e como o bom vendedor tem que mostrar que o preço é irrelevante naquela venda, ou pouco relevante, que tem outras coisas mais importantes. Eu adorei o que o Marcelo comentou agora, né? O Marcelo chegou e falou, eu não compro mais barato. Se você não compra o mais barato, por que você vai obrigar o teu cliente a comprar o mais barato? Porque você acha que ele vai querer comprar o mais barato? Exatamente. Você pode dar opção. Ó, existe esse produto, essa caneta, assim, assim, assado. Existe esta outra opção, assim, 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 por um preço maior evidente, mas traz esses benefícios. O que você quer? E é lógico, depende da situação. Eu quero aquela, mas eu posso pagar essa. Paciência. Eu quero aquela, mas você consegue fazer um... E existem situações que você pode chegar e ajudar o cliente. Falar, olha, para o teu perfil, olha, você vai assinar, se você que é advogado assina contratos importantes, olha, essa caneta é mais bonita. É lógico que você tem que fazer esse papel de facilitar a tomada de decisão. A decisão é sempre do cliente. Isso tem que ficar sempre muito claro. A decisão final é do cliente. O papel do vendedor é facilitar a decisão. Esse é o papel do vendedor. Ajudar ele a decidir, né? Ajudar ele a decidir. Muitas vezes o cliente decide mal por um vendedor incompetente. Exatamente. Eu preciso ajudar você a tomar uma boa decisão. Então me conta o que você está comparando com o que, por exemplo. Me mostra o que você está... você está mais caro, por exemplo. Tem certeza? Me mostra o que eu quero te ajudar a fazer uma boa compra. Exatamente. E aí vem esse gancho que é muito interessante quando a gente lida com um comprador profissional. Eu faço a brincadeira que o comprador profissional só usa o nome do japonês. Tá caro. Tá caro, tá caro, tá caro. Eu falei, mas por que tá caro? Né? Me explica por que tá caro. Né? E aí a gente tem que realmente começar a entrar em outras situações. Muitas vezes é comum chegar e eu usar cases, situações da empresa. Ó, eu fui no teu toalete e o papel não enxuga a mão, ele suja a mão. Então, além de não estar cumprindo o papel do papel, você está gastando dinheiro à toa. Então, às vezes o cliente tem na mente, né, o outro fornecedor, mas a comparação não é a mesma, né? Não é exatamente a mesma coisa que o outro fornecedor está oferecendo, né? Mas o que ele entende é preço, né? Então, para você, ele traduz só como um preço menor, né? Mas aí você tem que tentar extrair dele, né? Que realmente, olha, o que eu estou oferecendo pode não ser exatamente igual, né? E até aí você tem uma oportunidade de pegar informações da proposta do fornecedor. Né? Exatamente. Isso pode ser verdade ou pode ser um blefe. Né? Verdade pode ser porque ele não entendeu ainda o que ele está comparando. Aí eu preciso ajudar ele a comparar. Então, é isso mesmo. E aí, respondendo a tua pergunta, realmente na segunda empresa que eu trabalhei, voltei a essa empresa. Que era concorrente da primeira. Era concorrente da primeira. E exatamente isso que aconteceu. Eles me assediaram 3 vezes, na terceira eu cedi e acabei mudando. E era um momento também que era... Para de roubar meus clientes, né? Porque eles eram líderes, né? Exatamente. E a outra empresa, a primeira, estava roubando o mercado deles. Estava numa estratégia muito agressiva de entrada de mercado, como era uma entrante, e estava com uma estratégia muito agressiva e realmente estava tendo sucesso. Fui para essa empresa e, enfim, consegui resgatar vários clientes de volta. E aí, em um determinado momento, eu acabei pegando um papel de liderança e aí foi o primeiro aprendizado, né? De essa questão de ser um bom vendedor não quer dizer necessariamente ser um bom chefe. São perfis completamente diferentes, são situações diferentes.
E esse foi o primeiro aprendizado. Eu tive outras passagens depois, você deve ter presenciado. Então, essa minha carreira de comercial, eu fui e voltei para papéis de liderança várias vezes. E, lógico, cada ida e vinda era um aprendizado. Mas, sinceramente falando, eu me sinto muito mais à vontade no papel comercial, na frente do cliente, do que liderando uma equipe. E o motivo é simples, né? Quando você faz muito bem uma coisa, você não aceita com tanta facilidade ver alguém não fazer tão bem. Tá? Não estou nem falando fazer mal, né? Então é difícil realmente, né? Eu lembro, cara, você estava muito frustrado e você falava, cara, eu fui com esse vendedor em tal lugar, ele fez tal coisa. Eu peço pro cara fazer isso, o pessoal não faz. Ele estava muito frustrado. Eu vou contar uma cena que eu não vi uma, eu vi várias vezes. Nas vezes que eu fui papel de líder, é comum você ir visitar o cliente do vendedor que você está liderando. Então, vai no carro, né? Você, vamos visitar... Visita conjunta. Ou no linguajar lista telefônica, o TJ. Trabalhar junto, né? Tem o Cosme e Damião também. Tem o Cosme e Damião. No Nordeste o pessoal fala Cosme e Damião. Cosme e Damião. Quando vai dois juntos. Na verdade, Cosme e Damião não é o líder que vai junto, são dois vendedores. Dois vendedores. O TJ na lista telefônica era dois vendedores juntos e eles trocavam experiência. E era um processo incentivado, voltando aos treinamentos da lista telefônica, que era para realmente trocar experiências. Um é bom fechador, o outro é bom na objeção. Ou às vezes eles trocavam, você fez bem isso, bem aquilo. Então era incentivado para realmente ter essa troca de informação e conhecimento. Então um aprendia com o outro. Um aprendia com o outro fazendo posso fazer isso. Quando é líder, o bom líder faz o seguinte: deixa você falar, eu estou olhando, estou anotando e observa. E aí hoje a questão do feedback antigamente era mais direto, né? Você fez bem aqui, parabéns, você fez mal aqui. Hoje tem todo um cerimonial para dar feedback, né? Mas aí é o papel de líder moderno. Hoje tudo é mais complicado, né? Mais fresco. Na época era na lata, você fez bem aqui, beleza, aqui você fez errado. Checklist objetivo ali, né? Eu tinha que dar o treinamento pro cara, e não tinha muito essa de mimimi, tinha que dar o feedback na lata, né? E mais uma vez, nesse papel de líder, eu acompanhei vendedores, e aí estava indo para o cliente, chegava para o vendedor e falava, fulano, me fala um pouco desse cliente. Começava a gaguejar. Aquilo já me dava desespero, porque era o planejamento, era o primeiro passo. Você tem que saber o cliente que você vai visitar. Muitas vezes eu não tinha nem acessado o web, já estamos falando de tempos mais recentes, não tinha nem acessado o site do cara. Sabe? Male sabia o nome da pessoa com quem ia conversar. Então a qualidade de... Isso porque o chefe estava indo junto. Isso, né? Porque o chefe estava indo junto. Então imagina, já eu que sempre, desde cedo, né, tinha essa questão do planejamento muito forte. E para mim isso é um hábito. Para mim eu sou incapaz de visitar um cliente e sem saber o que ele faz, né? O básico, como ele está posicionado no mercado, os concorrentes, tentar entender o máximo possível de situação financeira. E aí você vai com o vendedor, ele não sabe nem o que o cliente faz. Então, esse é um bom exemplo e isso aconteceu mais de uma vez. Viu? Não estou te contando um episódio. Imagino. Mais de uma vez. Em vendas também, às vezes é de senso comum as pessoas acharem que o vendedor se torna vendedor porque naturalmente ele tem ali uma boa comunicação, tem uma lábia, né? Só que aí esse vendedor acaba dependendo do improviso, né? Muitas vezes. E ele aposta no improviso, né? E você está dimensionando que justamente o planejamento faz diferença. Não nasce vendedor, né? O pessoal fala, vendedor nasce vendedor. É uma mas não existe isso. Não existe esse negócio. Eu sou prova disso, né? Eu era péssimo vendedor. Eu fui aprender com você, com o Yoshizumi-san, meu chefe, fazer cursos de vendas. Sim, mas Vitor, eu aprendi com os outros também. Eu não sei se a gente vai entrar nas pautas, metodologias de venda. Eu estudei, não vou dizer todas, né? Porque se a gente começar a relacionar, vai dar uma dúzia fácil aqui, né? Mas eu estudei várias metodologias de vendas e eu não uso nenhuma. Eu uso uma compilada de todas. Sim. Cada situação, cada venda, cada produto, você vai usar um pouquinho daquele... Tem a caixa de ferramentas inteira. Exatamente. Exatamente. E se acaba utilizando, né? Então, hoje você colocou outro ponto interessante. E eu acho que já faz um bom tempo que já não tem mais espaço para improviso. Essa é a minha visão. E uma coisa que eu percebo, não só em vendas, mas em várias outras áreas, como está difícil você contratar bons profissionais. Eu tenho certeza que vocês passam por isso. E a verdade é que tem muita gente que que entra no improviso. Ainda existe o estigma, né,
de que o vendedor é o cara que não tem nada, não sabe fazer nada, não serve para nada, vai ser vendedor, né? Tem a história da tia, né, que foi pedir... Moço, arruma um emprego pro meu netinho, ele tá desesperado, pode ser até de vendedor. Pode até ser de vendedor, essa é a frase, né? E assim, é um erro brutal o profissional pensar dele dessa maneira, e as empresas. Eu aí sei que ainda existem empresas assim, mas as empresas minimamente capacitadas, elas escolhem e preparam muito bem os seus vendedores. Mas, Paulo, isso é uma coisa que mudou muito. Vendas era isso aqui, era a última opção, né? Arruma um emprego para ele, qualquer coisa, até vendedor serve. Hoje em dia, não. A gente viveu essa mudança. Hoje em dia, vendas, na minha faculdade, absolutamente ninguém queria ir para a área de vendas. Quando a gente era novo, ninguém sonhava em ser vendedor. Hoje mudou demais. Vendas valorizou muito. As pessoas querem ser SDR, querem ser vendedor, quero ser closer, eu quero ir para a área comercial. Vendas está na moda. Entrou na moda uns 15 anos atrás, uns 20 anos atrás, e agora continua na moda. E as empresas a área de vendas já não é mais a mesma. Já não é mais a mesma, né? Isso é flagrante. Não, e é verdade. Ferramentas, tudo. E hoje existe uma escadinha, né? Geralmente começa com SDR. SDR entrou muito em evidência. Esse cargo, vendas externas, internas, closer, hunter. Então você tem uma série de nomenclaturas. Como eu diria que como agregou metodologia, e aí fazendo um elogio, eu falei que eu uso nenhuma e uso todas, né? As metodologias são muito bem-vindas. E aí o mercado e o próprio público percebeu o quão importante é isso e o quanto profissionalizou. Então, é verdade, hoje mudou o mercado, mas eu ainda acho que está um pouco aquém do que poderia. E, Vitor, assim, não é só a área de vendas. A gente vê outras áreas que poderia se extrair mais e não se extrai. Não, e o mundo mudou demais, mas falando da nossa área, vendas era uma coisa que eu tinha vergonha de dizer que eu era vendedor. Eu não colocava no meu cartãozinho quando eu virei vendedor. Hoje todo mundo tem orgulho aspira a ser vendedor. Eu quero seguir carreira na área comercial. É diferente, é muito diferente. Eu vivi muito isso, eu reparo demais isso. Eu já tive uma... Não sei em que momento da vida, eu sempre me orgulhei de dizer que era vendedor. Porque eu acho que o vendedor é a pessoa que ajuda. E não tem nada mais nobre do que ajudar. Então é uma... Mas, cara, você tem um mindset muito diferente, muito otimista. Uma história que eu conto é assim, você trabalhava numa empresa num setor e era a melhor empresa do mundo. Aí você foi trabalhar no concorrente dela. Aí você falou pra mim, cara, é a melhor empresa do mundo. É melhor ainda. Eu brincava assim, a melhor empresa do mundo, o melhor produto do mundo é aquele que o Paulo tá vendendo. E você acredita nisso, cara. Não é que você é falso. Você falava pra mim, não, cara, agora que eu conheço essa empresa por dentro, é isso assim, o produto é muito bom. É o primeiro passo para ser um bom vendedor, né? Primeiro, é ser otimista, né? Ter um mindset muito positivo, achar a solução para tudo. Por exemplo, eu aprendi com você que objeção é um sinal de compra. Eu, como vendedor inexperiente, né, quando o cliente colocava uma objeção, eu baixava a minha energia. Aí, assistindo você, eu vi o cliente colocar objeção e você crescia. Aí eu falei, cara, me conta isso. Aí você falou, não, objeção é um sinal de compra. Como assim? O cara só tromba num obstáculo se ele estiver na direção certa. Então, a pior coisa é quando não tem objeção. Então, assim, o seu viés positivo é o que te levava para o sucesso. Você enxergava tudo como uma coisa boa. O cliente xingava a tua mãe, você falava, que legal, isso é bom, entendeu? Eu acho que esse mindset, eu tento ensinar, tento mostrar, a objeção, mostra a objeção, é uma pergunta do cliente, é super boa. Quando o cliente diz que não vai comprar, ele conta para você que tá caro, é tudo bom. Transforma aquilo, né, velho? Tem uma coisa que eu não gosto. Quando o cliente é muito bonzinho e fala que vai comprar de você. E não é ironia. Quando o cara... Não, e não é questão de ter graça, né? Porque se o cara tá muito aberto, geralmente eu falo, tem alguma coisa estranha aqui. Nenhum cliente, quando a gente fala comprador que efetivamente está a comprar, a objeção clássica é o preço. Sim. Né? Porque no mínimo ele vai falar do preço. Então, se ele falar do preço, tá no lucro. Agora, o problema é quando não fala nada, né? Então, aí alguma coisa errada tem. Isso eu aprendi na vida também. Com venda fácil não existe. Não existe. Se tiver uma venda fácil, alguma coisa errada tem. Se a pessoa não traz nenhuma objeção, parece que ela está completamente desinteressada, né? Assim, você não conseguiu mostrar nada para ela. Ou não está querendo revelar alguma coisa, né? Quer se livrar de você logo. Às vezes você tem situações que você vai compor uma cotação,
né? Então ele vai te tratar muito bem. Então você está lá, ele fala, nossa, que legal o teu produto. Uma proposta orçamentária, né? Ele vai colocar na proposta dele. Então qualquer coisa que você mostre lá vai estar bom. Essa é a minha proposta, meu valor. Nossa, que bacana, realmente. Pode até subir 10% aqui, tá? Ele já está com a decisão tomada. Então nada é objeção. Ele só precisa complementar ali para apresentar, mas já está... Exatamente. Ou 3 cotações, né? Ou está investigando. Aí ele quer saber... Ou ele vai incluir na proposta dele, só precisa de uma referência. Então, às vezes você tem situações que o cara realmente quer só identificar. Aí, ok, eu acho que o papel nosso de vendedor, de novo, é ajudar. Aquilo não vai girar uma venda, você não vai colocar energia naquilo. Tá? Em algumas situações eu já tive. O que você precisa, meu amigo? Você precisa de uma cotação para compor? Eu te mando uma cotação. E já aconteceu em situações assim. E em algum momento eu chegar e falar, mas no futuro, na próxima, ou nesse produto, nesta linha, eu quero uma chance real. Fechado? É um acordo. Tem algumas metodologias que falam os acordos, né? Os acordos prévios. E muitas vezes você tem... É uma reciprocidade também. É uma reciprocidade. Te ajudo agora, eu te ajudo agora, mas um próximo episódio você me ajuda. E você tem que cobrar isso daí. Você tem que ter o de acordo dele. Então tem situações e situações que a gente tem que... Nada é estático. Isso é uma das grandes virtudes de quem está na área comercial. Não existe rotina. Né? Então todo dia você está numa situação diferente. Eu, por mais anos que eu tenha em vendas, eu falo assim com orgulho que eu estou sempre aprendendo. E hoje a gente vive numa época com tecnologia, com as IAs, que a gente está tendo que aprender cada vez mais e mais rápido. Sim, está mudando muito rápido. Exatamente. Eu conheço gente que tem 30 anos, por exemplo, bem mais novo que eu, que já está desatualizado. Eu estou mais atualizado que o cara de 30 anos. Porque o pessoal entrou nos 20 com as novidades, ficou naquelas novidades e já mudou tudo. 10 anos para cá já mudou tudo. É verdade. Se você estiver correndo o tempo inteiro, você fica para trás. E isso é uma das coisas. A IA é um dos aspectos, não é o único aspecto. Né? A gente está vivendo, tem um termo que chama VUCA, Volatile, Uncertain, eu não vou lembrar todos os nomes em inglês, que traduz, a sigla até mudou, já tem uma outra, que é a volatilidade, a incerteza, o ritmo das mudanças que a gente está vivendo. Cada vez é mais frequente e elas acontecem em um espaço menor de tempo. Uma das coisas que a gente se depara muito ainda nas empresas, as empresas fazem um orçamento, o budget, começa fazendo em setembro para o ano que vem. Né? Então imagina, né? Começa 2026, o presidente Maduro da Venezuela sendo deposto à força. Né? Quer dizer, o primeiro dia do ano, para quem trabalha lá com petróleo, mudou tudo. Sim. Então a gente vive nesse mundo. E indiretamente acaba afetando outros mercados também. Então como é que você planeja para um ano? Como você faz o planejamento em 2025 pensando em 2026? Como eu vou pensar em 2027 se eu não sei se eu termino 2026 vivo? Mas ainda assim você tem que fazer um plano, né? Você tem que ter um plano. Mesmo sabendo que você vai ter que revisar esse plano muitas vezes, mas eu tenho que chegar no destino final. O caminho não vai ser o que eu projetei, mas eu tenho que chegar lá. Eu acho que aí falando em vendas e vai derivar para as outras áreas das empresas, é o quão flexível é o teu plano. O quão rápido você consegue corrigir uma rota. Adaptar. E fazer uma análise de gap. Exatamente. Aquilo que eu projetei não aconteceu. Por que não? Isso é bom, é ruim? Devo fazer alguma coisa? O que eu vou fazer? Não era o momento? Como é que eu vou compensar esse gap? Não era o momento, ou eu não estava preparado o suficiente, ou aquilo é uma coisa que a gente tem que dar um passo atrás e tentar mais na frente, ou também desistir muito fácil é ruim. Não. Ou eu projetei errado, ou o mercado mudou e eu não podia saber isso antes. Esse ano particularmente a gente vai ser um ano muito desafiador para as empresas e particularmente na área de vendas. A gente tem um ano de Copa do Mundo, um monte de feriado, eleição e um Trump que a qualquer momento surge com uma surpresa. Então esse ano especialmente vai ser desafiador. O que eu tenho ouvido, e aí eu passo essa dica para a área comercial que está nos vendo e ouvindo, o que não acontecer no primeiro trimestre vai ser difícil acontecer no resto do ano. Então, ou seja, enche o pipeline. Enche o pipeline no primeiro trimestre. Eu acho muito correto, a sua visão é corretíssima. Mas, cara, todo ano eu ouço que esse ano vai ser muito desafiador. Todos os anos. Esse ano vai ser um ano desafiador. Cara, todo ano é desafiador. Todo ano é desafiador. Se você não acordar de manhã com o pé no acelerador e ficar até a hora de dormir, você não vai chegar lá. Todo ano é desafiador. Para a empresa que eu voltei, né, o ano de 2025 foi muito positivo. E a gente está com perspectivas muito positivas para esse ano. E, de novo, de acordo com as mudanças de mercado. A empresa conseguiu se posicionar, fazer os investimentos corretos. E esse ano está extremamente promissor. Você voltou para material de escritório. Voltei. Mas, cara, hoje mudou o mercado. Tá? Hoje o correto é chamar de materiais indiretos. Porque quando a gente fala material de escritório, a gente... Compras não produtivas. Né?
São compras não produtivas, mas falando um pouco da origem dessas empresas, elas surgiram com tudo aquilo que você imagina que esteja na mesa de uma secretária. Então a pasta, o grampeador, o clipes, o post-it, a caneta, a borrachinha, enfim, isso desapareceu. Por quê? A grande origem, o grande derivador de consumo desses materiais é uma folha impressa. A partir do momento que você não tem uma folha de sulfite impressa, você não precisa de uma pasta, você não precisa de um grampeador, você não precisa de um clipe, você não precisa de uma caneta. Né? Então sobrou um caderno, alguma outra coisa, um post-it para um lembrete e acabou. O que essas empresas vivem hoje? Elas vivem dos materiais indiretos. Então são os materiais, papel higiênico descartáveis, materiais de copa, tudo aquilo que é indireto. Então a gente está falando até itens de MRO, mesas, cadeiras, móveis. O que você imaginar que uma empresa consome, essas empresas estão fornecendo. Uma bela mudança. Uma bela mudança, aumentou o mix, aumentou a complexidade. Mas você acha que a disponibilidade de itens que está disponível para você ofertar diminuiu ou criaram outros? Aumentou dramaticamente, porque várias coisas sumiram, mas entraram exatamente. mais coisas ainda. Na realidade não sumiu, diminuiu muito o consumo. Ainda vem de grampeador. Exatamente. Então tem itens que realmente caíram muito, né? Grampeador é um exemplo, clips é outro exemplo, né? Tem muitos itens que caiu muito o consumo. Em contrapartida, vieram itens que na época não se dava muito atenção. Por exemplo, um café. Então a empresa que eu vendo hoje, e café é um item curva A. E junto com o café vai o copo, uma xícara, a pazinha e o açúcar. Então você acaba... Material de limpeza entra também? Material de limpeza também entra, EPIs. Então, com a pandemia, hoje diminuiu um pouco, mas com a pandemia se vendeu máscara, se vendeu luva, se vendeu álcool em gel. Então, você tem uma série de itens que acabam vendendo. E aí, conforme você vai agregando essa questão logística, novas demandas vão surgindo. Então, a água, um item personalizado, um item de produção. Eu vou dar um exemplo, uma coisa que pouca gente conhece, né? Tem um lápis chamado dermatográfico, que é para pele. Ele é usado na indústria siderúrgica para marcar peças incandescentes, que é o único material que aguenta aquela temperatura. Então você vende um lápis dermatográfico numa linha de produção. Mas é originalmente para médico? Para dermatologia. Ou cirurgião. Exatamente. É o único material que aguenta lá aquela peça incandescente. Reposicionado. E aí você tem que começar a conhecer essas características, esses detalhes. E é interessante nessa área, que eu voltei depois de muitos anos, como você tem que estar atento. Então você tem que entrar na empresa, eu brinco, né? Muitas vezes o vendedor é um cão farejador. Então ele tem que ir lá naqueles cantinhos onde ninguém vai cheirar e ver onde que estão as oportunidades lá. Então realmente você tem que investigar. E uma coisa que vocês não comentaram, perguntar. O bom vendedor pergunta. Você comentou agora há pouco a curiosidade. O bom vendedor tem que ser curioso. Ele tem que ir atrás, tem que entender. E aí a visita faz toda a diferença. Você vai investigar, você fala sempre, né? O vendedor tem que ser meio Sherlock Holmes, né? Tem que olhar essa caixa aqui, esse negócio ali embaixo. A visita traz muitas oportunidades de investigação, conversar com outras pessoas, ver a recepcionista que ainda existe, né? O manobrista, por exemplo, tinha um cliente meu que manobrista a gente era amigo de todo mundo, né? Nesse cliente, manobrista tinha muitas informações. Então quando você vai, conversa com muita gente, ouve muita gente, pergunta bastante e começa a juntar as pecinhas que tem muita informação importante ali. Exatamente. E o pessoal não visita mais hoje, né? Visita é um negócio que está... Então, e geralmente, aí eu vou usar o Marcelo, que é bem mais jovem que a gente, né? A geração mais nova está muito na sessão remota. E para os liderados que eu tive, principalmente em tempo de pandemia, a pergunta era, né? Você vai ficar na sessão remota, eu vou presencialmente no cliente, tomar um café com ele. Quem você acha que vai vender? Isso aí. Quem tem mais chance de vender? Sempre tem mais chance de vender. Essa questão, e é interessante a gente começar, a gente conecta, a gente começou lá a origem da minha carreira com lista telefônica e chegou agora com IA, sessão remota, como as coisas se conectam, né? O relacionamento humano ainda é a parte mais importante. É o que sustenta, né? É o que sustenta um relacionamento. Tem vendas B2B e B2C, mas toda venda é H2H. Human to human, né? De humano para humano. Aí você tem várias... B2C, B2B, é tudo de humano para humano. Ou você tem você vende para um PJ, um CNPJ, mas quem está comprando é um CPF, né? Você atende uma necessidade que é da empresa, mas tem o desejo de quem está fazendo negócio com você. O desejo é ter uma promoção, ou atingir um indicador, ou às vezes não ser demitido, né? Se ele fizer...
pessoais, né, e não corporativas. E isso é outra coisa importante também. O vendedor tem que ter essa sensibilidade de entender a necessidade, o que é necessidade, o que é desejo. O que a empresa precisa e o que aquelas pessoas em software era muito comum isso. Eu sentava numa mesa de reunião com às vezes 10 pessoas. E aí tinha que entender, essa é uma venda muito complexa. Eu tinha que entender o desejo, a necessidade de cada um. De né? cada um, a necessidade e o desejo. Trabalhar a percepção de valor de cada um da mesa. Para um deles lá, o usuário, é ser simples. Para o comprador ou para o diretor, é ganhar o bônus dele. Exatamente. Como é que eu ajudo todo mundo a atender a sua necessidade agora nessa venda? Né? E esse tipo de venda para ter sucesso é uma venda realmente desafiadora, uma venda muito difícil. Eu tive uma boa passagem por esse mercado. Fala aí, como é que você saiu do... Eu saí da minha empresa própria, eu decidi um determinado momento, eu falei, deu, né? Fui feliz, sabia, mas está na hora de mudar. E aí, um grande conhecido chamado Vitor Hugo me indicou para uma empresa, não vou dizer o nome também, que ERP, né? era uma empresa de ERP, software era ERP. Um cliente nosso, eles estavam precisando de um Hunter. Eu falei, eu conheço um Hunter muito bom, hein? Eu indiquei você lá, nossa, o pessoal falava de você assim, nossa, o cara é bom, né? Ele sai lá e volta com contrato, a gente não tinha visto isso. Nossa. É uma empresa, cara, essa empresa aí, curiosidade, né? Uma vez, quando eu estava no colégio, eu fui na casa de um amigo e ele tinha uma casa, a gente foi esquiar na represa, né? O que o pai dele faz, né? Tinha uma empresa de software, não sei o que é. Cara, eu cheguei para dar consultoria nessa empresa e eles falaram de um tal de Ian Martin, né? Que era o meu amigo. Aí eu falei, cara, o Ian Martin, qual é o sobrenome dele? Eu falei, cara, essa aqui é a empresa do pai do Ian. Depois de 15 anos eu cheguei na empresa do pai do Ian, do meu amigo. Nossa, curioso. Pra dar consultoria. Eu não sabia dessa história. E aí chegaram lá, cara, a gente tá precisando... A empresa era muito conservadora. Muito conservadora. Muito estável, assim, crescia 3% ao ano, mas não colhia nada. Assim, sólida. A gente precisa crescer. Precisamos de um Hunter. Eu falei, eu tenho um Hunter aí, vocês querem? Aí, conta aí, como é que você foi parar lá? Eu fiquei alguns meses, eu recebi nesse período curto que eu fiquei, e era um mercado completamente diferente, uma venda muito mais técnica e uma venda muito mais complexa. Ciclo muito mais longo. E eu sabia disso. Eu estava preparado para essa situação. A empresa realmente era muito conservadora, não casava com o meu estilo, definitivamente não casava. Conservador é algo que eu não sou. E, enfim, aí eu acabei recebendo conservador em termos de estabilidade, né? Você é um cara de quebrar barreiras. De quebrar barreiras, exatamente. Esse negócio da mesmice não é comigo. E eu tive uma oferta, por coincidências da vida, de ir para uma consultoria SAP. SAP todo mundo conhece, é o líder em software de gestão, em RP, e eu não podia recusar aquilo. E aí eu estava com o chefe na época, que você lembra dele, era responsável pela área comercial, falei, fulano, preciso conversar com você. Aí entrou na sala, ele fechou a porta, já sei, Shiva, você vai me demitir, né? Ele me quebrou a perna, né? Porque, não, veja bem, não é assim. Aí expliquei para ele falou, não, tudo bem e tal, e a situação, a coisa que não encaixava o meu perfil naquele tipo de empresa ou no momento da empresa. E a empresa realmente é muito boa. Foi nessa empresa, eu lembro que tinha os pré-vendas, né? Tinha os pré-vendas. Aí você ficava nervoso com pré-vendas. Assim, o pré-vendas é o cara técnico que ajuda o vendedor a vender. Então, e o cara levanta muita objeção e fala muita coisa errada. Eu lembro que você falava que o cara era meio devagar. Eu me lembro, não sei se foi qual das duas. Você aprendeu a fazer a demonstração técnica do software e não queria mais pré-vendas com você, não era isso? Não foi nessa empresa, tive uma situação assim, fazer uma apresentação de um RP é muito complexo, é difícil, assim, não é recomendável que um vendedor faça, em qualquer venda técnica, não é recomendável que um vendedor faça apresentação técnica. O vendedor tem que fazer o papel de vender, ele tem que conhecer, saber o que o produto faz, os atributos, né, as funcionalidades, e saber principalmente os problemas que ele resolve. Os benefícios. Né? Isso que o vendedor tem que saber numa venda técnica. Quanto menos ele mexer no produto, isso é uma coisa que eu aprendi na área de TI. Uma outra situação anterior, realmente eu tive que mexer no sistema porque a parte técnica não estava me agradando. Era muito modorrento, né? A verdade era essa. Eu queria um pouquinho mais emoção. Esse negócio aqui. Existe uma técnica que hoje se chama storytelling, e nos tempos de lista telefônica eu aprendi com outro nome, você cria um enredo, você cria uma história e você tem que criar um final feliz, né? Hoje mudou que é a jornada do herói, né? Tem outro nome isso daí. Na época, você tem que criar um gancho
para atrair o teu público, né? Que no caso quem está comprando, para nossa, que bacana. No final a pessoa tem que se identificar com aquilo. E aí você tem que criar uma situação. E aí eu aprendi lá um jeito de fazer a apresentação do produto. Era uma apresentação técnica, não era tão bom tecnicamente, eu ia até um certo limite. Quando era muito profundo, eu falei, não, aí eu tenho que chamar um especialista para te explicar esses detalhes. Mas o principal, eu apresentava. E apresentava com emoção. E tinha uma conexão do início até o fim. Conectava com a necessidade dele, né? Eu acho que vai resolver esse problema seu, por exemplo. Isso aqui vai aumentar a produtividade sua, por exemplo. E isso é uma coisa engraçada, né? Porque a gente tá falando de lista telefônica, era uma venda de impacto, né? E mesmo aquelas vendas que o ciclo é longo, o impacto também funciona. Porque muitas vezes você tem um momento da decisão. É o chamado momento ahá, né? E aí você tem que chegar e conduzir aquele momento, cara, e pum, é isso aqui. E geralmente esse momento é você coloca a solução, aquela resposta que o cliente está aguardando, faz aquele silêncio e deixa o cliente refletir. E deixa o cliente sentir aquela emoção. Exatamente. O processo decisório do ser humano passa pelas emoções. Exatamente. O aha moment é aquele momento em que você dá uma tatuada daquela emoção, né? Isso. Aí ele fica com aquela sensação, aquela memória daquela emoção. E a decisão dele vai passar por aquilo de novo. E existem questões que são conscientes e existem questões que são inconscientes. As decisões, na maioria das vezes, são inconscientes. E muitas vezes, às vezes acontecem situações, eu jogo lá uma situação, eu gosto de dar um exemplo clássico, né? Às vezes você está lá conversando com o cara e o cara, você sabe que ele quer ser promovido. Ou alguém te falou, a recepcionista falou que ele quer ser promovido. Você não usa esse argumento. Mas em um determinado momento, inclusive um cliente que eu fiz uma venda recentemente, o cara que vendeu agora virou diretor. Mas vamos tomar um café? Eu já deixei a mensagem. Ele já imaginou a coisa, né? Ele já se imaginou. Pô, o Paulo fez uma venda que o cara virou diretor. É o Paulo que vai me ajudar. Você criou uma conexão. E forte. E muitas vezes isso está no nível inconsciente do cara. E você tem que também usar isso aí a teu favor. Não para enganar o cliente, mas para ele fazer a decisão correta, né? No final, no frigir dos ovos é o cliente que compra, não é a gente. Se fala muito, o vendedor não vende. É verdade, o vendedor não vende, é o cliente que compra. A gente só ajuda o cliente a comprar. Tira as objeções que ele mesmo tem para fazer uma boa compra. Exatamente, é isso. Todas as vendas no mundo inteiro acontecem em um único lugar, né? Dentro da cabeça do cliente. Exatamente, é isso daí. Nosso mantra, né? Nossos treinamentos todos começam com essa ideia. Onde acontece a venda acontece dentro da cabeça do cliente. Lá eu tenho que trabalhar as objeções e maximizar a percepção de valor. E aí vem uma questão curiosa também, né? Muitas vezes eu vivi muito isso em vários mercados, né? Mas eu vivi muito isso no mercado ERP. Então era comum você chegar num processo, né? E é curioso, né? Nessas vendas complexas, geralmente as empresas soltam uma RFP. Para quem não conhece, é uma Request for Proposal. É um escopo técnico, uma lista de funcionalidades. Técnica para comoditizar todo mundo. Exatamente, para nivelar. Colocar no mesmo modelo. E quando, lógico, empresas e profissionais bem preparados, quando eles... RFP, BID, tem vários nomes. Licitação privada, o RFQ, que é RFQ Quotation, né? O termo que se usa muito no mercado de tecnologia é RFP. E muitas vezes quando vinha RFP, o profissional com um pouquinho de experiência, ele olhava e isso aqui está direcionado para tal fulano. Pelo tipo de questionamento. Às vezes quem montava RFP era tão incauto que ele colocava nomes, termos que você sabia que era do concorrente. E aí você tem que fazer um processo que é desmontar. Que é desmontar aquele mindset que o cliente já está começando já de, eu estou fazendo uma RFP, mas a minha decisão é pelo concorrente vermelho e não concorrente azul, que era o linguajar que a SAP usava. A SAP era azul. Então você tinha que desconstruir aquilo para poder posicionar o teu como diferencial. Como os processos eram longos e tinham vários stakeholders envolvidos, se esse processo fosse bem feito, às vezes dava sucesso. Mas é difícil, porque sempre tem alguém, é o famoso blocker, né? Que já tinha com aquilo na cabeça e ele, quanto mais você avançasse positivamente no processo de vendas, mais argumentos ele ia arrumar para te desqualificar e não deixar você ser relevante e ganhar espaço naquele processo de venda. Então são essas particularidades que às vezes você tem que se deparar. E também tem aquilo, quanto vale a pena colocar energia naquilo ou não. Então a primeira pergunta é, e aí por isso que o vendedor tem que sempre estar com esse viés de ajudar. O meu produto, cor azul,
atende esse meu cliente? Eu tenho certeza que aquilo vai ser produtivo, vai ser bom para o meu cliente? Porque se a resposta é não, não insiste. Se você não está convencido que aquilo é melhor para o teu cliente, não adianta insistir. É melhor ir para outro. De você não estar convencido? Já, várias vezes. Várias vezes. Não, tem situações que não dá. Tem situações que não dá. O ERP, no caso, eu fiquei muitos anos trabalhando com SAP. É um produto muito bom, é inquestionável, mas é um produto muito caro e tem a sua complexidade. É uma das lendas que o SAP é muito complicado. As empresas que fazem com que o SAP seja complicado. Não estou fazendo propaganda para SAP, não gosto de citar nome de empresa, mas nesse caso é muito notório e público, né? E tem empresas que não estão num grau de maturidade para ter um sistema tão parrudo, tão complexo. Não estou falando de dinheiro. Tá? Porque tudo é o benefício. A gente observa bastante com CRM isso também, né? Você tem CRMs para operações super complexas que precisam de um nível de personalização absurdo, assim, que com certeza leva um ano, assim, para mapear tudo. E aí certos CRMs talvez não sirvam, né? Então, e o CRM, e isso é uma questão que também tem a cultura da empresa. Às vezes a empresa já vende a utilização do CRM. Então, se ele vai fazer um upgrade, melhorar o existente ou migrar para outro, você tem que avaliar bem para onde ele está migrando. Ele não pode nunca ir para baixo, para inferior. Né? Ao menos que ele tenha alguma coisa que ele comprou errado, comprou superdimensionada, ou enfim, alguma questão de processo. Mas a questão do CRM é muito, muito interessante. Paulo, na venda técnica, essa discussão a gente já teve também. O que é melhor? Pegar um técnico, ensinar ele a ser vendedor, ou pegar um vendedor e ensinar ele a parte técnica? Eu sei tua opinião. Explica por quê. Geralmente eu prefiro o vendedor. Eu tenho um viés, lógico, que eu sou vendedor. Eu prefiro sempre preparar um vendedor, porque eu acredito que o bom vendedor, ele se preparou para aquilo. Ele se preparou para fechar negócios. A pessoa de perfil técnico, nem sempre ela se preparou para aquilo. Então, eu vou usar a indústria de software, né? É muito comum, né? Existe na indústria de software, para quem não sabe, existe a figura do pré-venda, né? Então, às vezes alguns mercados chamam pré-venda como SDR. Na indústria de TI, o pré-venda é aquele apoio técnico para vendas. É aquele apoio técnico. Então, ele conhece bem o produto, ele sabe fazer um escopo, ele sabe desenvolver uma proposta. Ele tem que obrigatoriamente ter alguma habilidade comercial, porque ele vai estar lidando com o cliente. Então, uma das brincadeiras que se faz é tipo, ele nunca fale não, né? Então, o cliente pede um absurdo, por mais absurdo que seja, não, vamos estudar, vamos avaliar. E depois o vendedor vai arrumar um jeito de falar, cara, o que você está pedindo não faz sentido. Né? Mas esse vendedor técnico, geralmente, é o cara que tem que passar seriedade. Então, se você pega alguém técnico e coloca no papel de vendas, que é o que contorna as objeções, que questiona, que fica no pé, fica um pouco contraditório na cabeça do cliente. Mas, aí eu sei que é uma linha que você defende. Tem algumas áreas que é inevitável que o cara seja técnico. Então, aquela venda que depende muito de confiança, sabe? Que o cara vai olhar assim uma compra puramente técnica. O cara vai olhar um vendedor que nem sabe direito os benefícios daquele produto que ele está vendendo. O cliente vai... técnicos, ele não vai sentir firmeza. Não vai sentir firmeza. Então, às vezes, acaba acontecendo de o cara ir para optar por transformar um técnico num vendedor do que preparar o vendedor para a área técnica, ou, que eu considero o melhor dos mundos, colocar um recurso técnico junto com ele. Costuma ser mais comum encontrar vendedor técnico que foi para a área técnica por engano, entendeu? Ele não é técnico coisa nenhuma, ele foi lá, fez a faculdade técnica, o curso técnico, mas ele não tem vocação nenhuma para ser técnico. Mas o conhecimento técnico ajuda na venda. Ajuda. Então é mais comum pegar do que achar um vendedor que já começou na carreira de vendedor, que tem uma capacidade de absorver um conhecimento técnico mais complexo. Então, eu costumo buscar nos técnicos quem é aquele cara que não é técnico. É comum, é muito comum a gente vai ser dentista, não tem vocação nenhuma para dentista, aí vai montar negócio. Eu tenho clientes assim que são dentistas, mas eles são empresários do segmento de odontologia, porque ele não tinha vocação para ser dentista exatamente, né? Engenheiro, tá? É tudo muito bem comum. Então, eu costumo... E a parte que eu faço muito é o assessment, né? Uhum. E aí eu queria ouvir também você sobre isso. Nas empresas, o tempo inteiro, na área comercial, que é onde eu mais
vejo, tem gente no lugar errado. Uhum, O cara tá como Hunter, ele não é Hunter, ele tem que pôr ele como Farmer. Tem o Hunter que tá sendo Farmer, joga ele para Hunter. Então, e tem gente que é mais técnico, menos técnico, a gente tem que achar a pessoa e encaixar no lugar certo. Né? Mas eu acho que eu sou bem aberto a tudo. Né? Por exemplo, você era um cara muito esperto, que aprendia a parte técnica rapidinho. Então eu lembro na primeira empresa de RP que você aprendeu rápido e discutia. Você nunca tinha trabalhado com isso, trabalhava com coisa alimentícia, lista telefônica. É Aí, de diferente. repente estava vendendo ERP, Era muito diferente. software de gestão. E rapidinho você estava discutindo com os clientes e a impressão é de que você já era um cara antigo. Então, quando tem um vendedor esperto que aprende rápido, beleza. Mas eu acho que só é mais fácil pegar o técnico. Eu acho que tem muita questão de querer. Tá? Com certeza. Eu estava obstinado a migrar de área, era uma área que eu queria ir, era a área de tecnologia, pelo desafio. Então eu acredito não, eu posso afirmar que eu consegui aprender porque eu me dediquei muito, eu passei fins de semana estudando. Eu lembro que me deram um livro que era de PCP, que era Programação e Controle. Era focado em indústria. Indústria. E era um livro desse tamanho, cara. Era uma leitura modorrenta. E eu tive que devorar aquele negócio. Sem entender nada. Não tinha aquele onboarding, né? De vídeos curtos. Não, se eu tô falando do... Você mais entrou fácil, na empresa e tal. Tá aqui seu Tó esse processo. livro, hein? Tó esse livro. Era exatamente isso. Tô esse livro. Leia esse livro que é importante. E eu tive que devorar o livro e assim foi difícil, né? E eu tive que interagir muito com o pessoal de pré-vendas e me explique isso aqui. E aí eu ia na reunião, era proibido de perguntar, né? Mas eu saía com um caderno cheio de pergunta, né? E eu não podia perguntar porque era o cliente que tinha que perguntar, né? Então, terminou a apresentação no carro, explica isso aqui, porque eu não entendia, né? Então a coisa foi penosa. E eu acabei ficando 18 anos nessa área, né? 18 anos com a RP? 18 anos. Você mudou de canal para a própria SAP, foi para 3 canais. Vários produtos da SAP, então a SAP conhecido hoje virou S4HANA, que é o produto carro-chefe, mas tem um produto, um RP de pequenas e médias, que chamava Business One. Ainda tem, né? Ainda tem. E é um mercado que realmente é uma venda muito desafiadora. Depois que você aprende... Agora, aí tem um lado negativo, é uma venda muito complexa, um ciclo longo. Então, quando a gente fala resiliência de um vendedor, esse ramo testa. Esse ramo testa, desafia. Qual que era o tempo médio para fazer um grande projeto? 6 meses é o mínimo. No mínimo, né? No mínimo. O Business One era um pouquinho mais curto, mas quando você fala do RP grande SAP, 1 ano estava dentro do normal. Na empresa tinha era um caos, né? De uma venda que demorou 7 anos. 7 anos. Uma empresa de grande porte, melhor não mencionar. 7 anos. Demorou 7 anos. E uma vez ela estava quase fechada e aconteceu uma situação curiosa. E essa história eu posso contar. Boa, contei. E tava lá o presidente e... Tava quase fechada a venda. Tava fechada. E aí tinha um detalhezinho financeiro, alguma coisa, para fechar. E aí o presidente falou, não, pera um pouquinho, eu vou sair da sala, eu tenho que fazer uma ligação para provar isso aqui. Ele queria estar fazendo um Hzinho, né, valorizando a... E ele saiu, fez de conta, quando voltou, né, cadê o cara? Foi embora. O cliente dele embora. Como assim? O presidente foi embora? Quem ia assinar, o presidente da empresa, o cliente, foi embora. Não esperou. E aí ficou naquela, né? Então o vendedor fez um jogo de cena. O vendedor era o presidente da empresa. O presidente com o presidente. O presidente. Aí o presidente vendedor deu uma saidinha da sala. Para pegar uma autorização, não fazia sentido. Ele foi fazer um H, né? E o presidente, que era o comprador, Nossa. quando voltou, essa história foi real. Eu voltei anos depois nessa empresa. Olha só. Essa empresa fica em Mogi das Cruzes. Não vou falar o nome. Já tá quase lá. Já tá quase falando. E eu perguntei, escuta, tem uma lenda assim assado, aconteceu essa história. Conta a versão de vocês, né? Ele falou, não, realmente aconteceu isso. E a justificativa do presidente foi que se o cara não tinha condições de responder aquilo, quem teria? Ele falou, então eu tô negociando com quem? Ele foi embora. E não aconteceu a venda. Como desfechar uma venda. Como desfechar uma venda. Exatamente isso daí. Então, às vezes você pega exemplos, esse exemplo é muito... Esse ficou uma história, um caos. Legal. Se alguém das duas empresas estiver ouvindo vai saber, porque ficou conhecido esse caso, e como desfechar uma venda. Aquilo lá chegar... A pergunta era diferente, não preciso sair da sala.
Se eu te conceder isso aqui, você assina agora? Pô, tá decisor com decisor, presidente com presidente. Se eu te der isso aqui que você está pedindo, você assina agora? Essa é a frase. Ou seja, foi Júnior. Foi Júnior. Paulo, lembrei de uma história aqui. Que você vai querer, vou revelar teus segredos aí. Eu lembro que você era um cara que ficou muito conhecido no mundo SAP, né? Uhum. E aí você foi sendo caçado por canais SAP, né? E teve um canal que caçou você, né? E eu lembro dessa história. Ele passou para você uma proposta para você levar para o cliente. E era uma proposta, eles passaram para você, ó, o valor é esse, mas você tem essa margem de negociação. Correto. E eu não sei se você perguntou antes para eles, olha, eu posso vender acima do valor? Eu lembro que o cara falou, como assim, você quer vender acima do preço máximo que está aqui? Eu posso vender? E parece que você vendeu acima do preço máximo. Eu vendi acima, eu lembro desse cara. Então, a margem de negociação que ele te deu para baixo, você fez acima dela, né? Você fez acima do preço total. Conta a história pra gente. Era uma empresa que também era um pouco conservadora, tá? E eles tinham uma qualidade de serviço muito boa. E por motivos diversos, eles tinham lá aquele preço justo. Eles realmente davam, ó, você tem aqui 5% de negociação, mas eu tinha situações que eu sabia. Veio o Paulo Chiva, vamos lá, vamos ver o que o Paulo Chiva vai fazer aí, né? Ó, você tem 5%, será que ele vai conseguir fechar? Não, eu acabei fechando várias empresas, vários negócios acima do que eles ofereciam. Imagina a cabeça dos caras, né? Ninguém nunca vê isso, né? Causavam pro vendedor uma margem de negociação e o cara traz acima do preço de lista. E causavam desconforto porque, tipo assim, eles sentiam que estavam lesionando o cliente. E assim, mas não tá. E outra coisa, quando você vende um projeto de TI, a coisa que mais tem são imprevistos. E uma coisa que eles faziam, e no meu caso, as minhas vendas, eles faziam com muito conforto, ó, eu vou te entregar isso aqui e não vou te cobrar nada mais. Porque tinha margem para cobrir esses imprevistos. Então, o que eu fazia era na melhor das intenções. Tá? Nunca aconteceu de chegar, estou te devolvendo dinheiro porque o vendedor, né, eu te cobrei mais do que deveria. Mas muitas vezes, ó, vou te entregar essa coisa a mais, e porque o projeto estava sendo bem conduzido, o cliente ajudava, tudo estava correndo muito bem. Então, muitas vezes aconteceu de se entregar mais do que foi prometido. E tudo bem. E a percepção de valor que você trabalhou, para ele valeu aquilo, com certeza. E essa situação que você está dizendo não foi uma, foi várias. Foi várias vezes. Aí aconteceu uma coisa que você não sabe, né? Eles começavam a me tirar da negociação. Eles começaram a me tirar das negociações. É insólito, é. Que não gosta do vendedor que vende caro. E eu ficava, perdão a palavra, emputecido, porque cara, era o momento auge da venda e da negociação, né? Como você tá me tirando do auge da venda, né? Do fechamento. Do fechamento vai tirar da parte divertida. Do Hunter. Eu, depois de um tempo, eu falei, faça o que vocês quiserem. E eles acabam vendendo abaixo do mínimo que eles haviam comprometido comigo. A questão da negociação se resume em uma palavra. Eles davam mais desconto do que eles tinham de margem. Como é que é a decisão empresarial, né? Mas eles se sentiam confortáveis, né? Porque, lógico, numa negociação de uma venda complexa, é inevitável você ter aspectos técnicos envolvidos no processo de negociação. Porque, tipo assim, se eu tô pedindo desconto, mas eu vou tirar isso aqui, eu vou tirar tantas horas, vou tirar essa funcionalidade. Então você acaba pegando algumas questões técnicas e fazendo essa barganha na negociação. E o que resume a negociação é a palavra troca. Né? Eu te dou isso, você me dá isso. Você me pediu isso, você está pedindo isso aqui também, então isso aqui a gente vai ter que rever. E aí você tem que ir afunilando, até que chega uma hora, bate os interesses. Onde a combinação de trocas maximiza o valor para os dois lados. Exatamente. A negociação ganha-ganha. Exatamente. Que a negociação ruim, geralmente é perde-perde, né? Você dá coisa cara para o cliente que não vale nada para ele e não dá aquilo que vale muito para ele. Exatamente, é isso aí. Então, essas trocas são e é curioso, né, que você pega pessoas experientes, não estou falando nem vendedor, estou falando gestor, que não tem essa percepção. Que tá lá, o cara tá me apertando, o cara isso. Porque quando que eu vendia mais caro? Quando eu sabia que aquele valor nenhum concorrente meu ia dar. Aí eu vendia mais caro. Que a oferta era melhor. A oferta era melhor. Aquilo não tinha base de comparação. Quando a gente fala de serviço, é difícil você comoditizar um serviço. O nome já fala isso. Quando você vende material, a empresa que eu estou atualmente, ela não vende material.
O presidente da empresa fala isso, a gente vende serviço. Porque não é a questão do papel higiênico, o copo descartável, o café estar na empresa. É como ele chega, na frequência que ele chega, o quanto de atrito causa aquela transação. Todo esse conjunto é um serviço que está sendo prestado. Então, imagina o cara, eu compro café mais barato no atacadista. Só que ele tem que pegar um carro dele, ir até o atacadista, estacionar, carregar, pagar à vista. Isso é mais caro. Tá? O processo sai mais caro, ele não está comprando o serviço. Ele está tendo trabalho. Então, o custo total de aquisição acaba sendo muito mais caro. Então, todas essas variáveis são importantes num vendedor, ele calibrar. E quando eu falo vendedor, aí é lógico, você tem que ter estratégia da empresa. Você tem que explicar isso para o cliente, porque o cliente compara preço com preço e fala, isso é muito mais caro, cara. Você não está comparando as coisas certas. Hoje o mercado está muito mais consciente nisso. Tá? Então é muito comum as empresas de maior porte, evidente, né? Então elas preferem centralizar tudo num fornecedor só. No caso do seu mercado aí, né? O mercado corporativo, eu estou no nível mais alto hoje e estão vendo para grandes empresas. E essas empresas já têm isso muito claro. Como existem concorrentes, lógico, você acaba caindo, comoditizando num patamar acima, porque você tem um serviço embutido, mas acaba comoditizando. E aí a questão é aqueles diferenciais, né, que às vezes acaba sendo o preço, mas a qualidade de serviço, a referência, uma série de outros itens, coisas importantes para aquele cliente. Então você tem que realmente examinar, é o que você falou, tem que olhar nos cantos, achar as oportunidades e mostrar para o cliente, aqui eu vou ser diferente, aqui eu vou fazer a diferença para você. Então isso tem que ser muito claro, ficar bem claro para o cliente onde você é diferente. Porque na realidade a decisão da compra do cliente, onde ele faz a decisão na mente dele, é tipo, eu vou comprar desse cara porque ele é diferente nisso. E o teu papel é mostrar esse diferencial. Aonde eu vou fazer a diferença? Aonde eu vou ser melhor do teu atual fornecedor ou deste fornecedor que você está considerando? E aí você tem que ter muita sensibilidade para chegar e bater nessa tecla. E não são muitos fatores, são 1, 2, máximo 3 fatores que vai fazer a decisão do cara. E nunca é preço. As pessoas ainda se iludem. Nunca é preço. O fator preço é o terceiro, quarto, quinto fator numa decisão de compra. E Marcelo, você acabou de mencionar isso agora há pouco, quando você vai no supermercado. Você não vai olhando as etiquetas mais barato para decidir, né? De vez em quando, no fim do mês, a gente acaba levando, né? Mas pensando, às vezes, em utensílios domésticos, sabe? Poxa, troquei de notebook, comprei alguma coisa eletrônica, você acaba pesquisando. Da elasticidade preço-demanda. Tem produto que é muito elástico, né? Uma variaçãozinha pequena de preço. O supermercado tem arroz, por exemplo, o que está alguns centavos mais barato vai vender mais. Então tem produto que tem uma elasticidade maior. Mas tem produto que não tem todo um espectro aí dentro. A gente tem que saber. E o vendedor, ele é capaz de reduzir a elasticidade de preço-demanda, incorporando, descomoditizando. Quanto mais commodity, maior a elasticidade de preço-demanda. Exatamente. E entender tudo aquilo que faz parte conjunto da oferta. E aí, com isso, realmente você consegue mostrar para o teu cliente que você tem esse diferencial. E muitas vezes o teu concorrente não sabe. É muito comum o concorrente não ter essa sensibilidade, né? Quando eu falo líderes de mercado, são líderes de mercado, não atuam. Né? Paulo, e a IA? Eu sei que você está mexendo com IA hoje. E fala um pouquinho de IA, depois faz um paralelo entre o seu começo em vendas de hoje, o que mudou e o que não mudou de lá para cá. Bom, independente da IA, mudou muita coisa. Tá? Eu vou começar e vou terminar falando que a essência da venda de vendas é a mesma, é o relacionamento humano. Então, ou seja, tá no face to face, no cara a cara, tomando café, conversando, apertando mão, perguntando da vida pessoal do cara. Então, esse relacionamento é inevitável. Conectando com o teu cliente. O humano do outro lado. O humano, exatamente. Isso é importante. Isso não vai desaparecer. Não vai desaparecer. Enquanto for humano, estiver comprando. Se o comprador for humano. Se fala muito, como se falava alguns anos atrás, o fim do comprador com as ferramentas de e-procurement, né? Existem as ferramentas de e-procurement e os compradores estão todos lá. Estão estratégicos e tendo o mesmo trabalho que sempre tiveram. E se fala muito do fim do vendedor. E agora com a IA se fala de novo o fim do vendedor. O fim de muita coisa. Né? O fim de muita coisa. Eu acho que é inegável dizer que a tecnologia, ela funila. Eu acho que a diferença da IA para a área de vendas e outras áreas
é que ela vai agilizar muito o processo e dar ganhos de produtividade. Não vai ajudar todos, né? Então a IA, para você mexer com uma IA, uma inteligência artificial, você também tem que ser inteligente. Então quem estuda um pouquinho de IA, acho que a maioria deve estar estudando, se fala, a máxima é que você tem que fazer um bom prompt. Se você faz uma boa pergunta, você vai ter uma boa resposta da IA. Então eu acho que esse é o maior desafio da área de vendas, né? E da maioria das áreas. Vai acabar com o vendedor? Eu não acredito. Tá? Eu acho que aquela venda transacional, que hoje é feita via e-commerce, essa ok. Então veio... Venda impessoal, né? Aquela venda puramente transacional. O exemplo, o supermercado. Isso daí é uma coisa de mais de 60 anos. Veio o autosserviço. Antes era uma mercearia, o cara te atendia no balcão, hoje é um autosserviço, conhecido como supermercado. Hoje você tem muito e-commerce, o Google. Agora a IA, a próxima onda da IA, a IA de alguma maneira vai influenciar a decisão de compra e já está caminhando para isso. As pessoas vão fazer pesquisa na IA. Esse eu acho que é o principal diferencial do vendedor porta a porta que você mencionou. Na época do porta a porta, muitas vezes o vendedor era o portador da novidade. Então ele ia trazer a novidade. Eu gosto de dar o exemplo, os primórdios do comércio, da civilização, você tinha um caixeiro viajante. Ele carregava uma carroça com as novidades, tecido, calçados, o que ele tivesse, ele ia até as vilas mais distantes, aldeias mais distantes, levar as novidades. Ele mostrava as novidades, entendia... Era uma emoção, né? Era uma emoção aqui. Ele trazia novidade. O que tem para comprar, né? O que tem? O que vem de novidade, né? Ele fazia a leitura daquele público e na próxima visita dele ele trazia as novidades adequadas àquele público que ele atendia. Não tão longe assim, porque o meu avô, ele era viajante, ele fazia isso. Ele viajava com o carro dele. Samuel Klein, Casas Bahia, começou assim. Né? Não tá tão longe assim. Começou assim. E ele vendia para nordestinos, tanto que a primeira loja dele, varejo, Casas Bahia, em homenagem ao público que comprava dele. Assim, em certa medida, eu ainda acho que existe isso. Então a gente está falando de tecnologia. Muitas vezes o cliente não sabe exatamente o que ele precisa. Então um vendedor que domina os atributos e funcionalidades do seu produto, caso exemplo software, ele vai conseguir ser muito mais didático do que uma IA, por exemplo. Porque, de novo, a gente tem que, o cara tem que saber exatamente o que ele está perguntando, mas será que ele sabe todas as características dele? Ele tem essa dimensão disso aí? Ele vai saber perguntar? Não vai nem saber o que perguntar. Não vai saber nem o que perguntar. Então um bom vendedor ele vai fazendo esse papel. É evidente que a coisa está funilando cada vez mais. Em contrapartida, hoje existem cada vez coisas mais complexas para ser vendidas. Então, para as pessoas que se prepararem, aí eu falo no caso vendedores, a IA não é uma ameaça, a IA vai ser um apoio. A grande diferença é que muitas vezes você chega no cliente, o cliente já tem aquele mindset, porque ele pesquisou no Google, já fez um estudo no IA, ele já montou um assistente dele que já falou tudo que tinha que fazer. Então, muitas vezes você já chega numa situação de vendas que antigamente, no caso do caixeiro viajante, o cara não sabia nada, e hoje você chega no cliente, o cara sabe muito. Ele sabe tanto, em algumas situações, até mais que você. Se o vendedor não está preparado. Se o vendedor não estiver preparado, ele vai saber mais. É que nem médico, né? Que nem médico. A gente chega no médico sabendo tudo da doença já. Eu faço isso pelo menos. Eu chego no médico e já pesquiso tudo antes. Olha, isso, eu pesquisei isso. E o médico está perdendo o mercado. E os médicos sabem disso, né? A minha filha é médica e ela comenta isso, né? Ela fala que muito paciente ela tem que vir e já deixar o receituário, né, na mão, porque o paciente vai pedir a receita. Diagnóstico. Já vai vir com tudo. E ela comenta que é difícil até discutir, porque ela fez residência em cardiologia, no Dante Pazanese. E geralmente quem tem problema cardíaco, né, tem já um bom tempo e acaba entendendo, estudando com o Google e agora com a IA, ele acaba entendendo no detalhe o que ele tem. E às vezes ela falava, às vezes a discussão com o paciente ficava difícil, porque a discussão virava técnica. A discussão virava técnica. Então até nisso... Força o médico, todo mundo a se desenvolver. Sim. Né? Todo mundo tem que estar bem mais preparado. E o vendedor é igual. Então cada vez, eu acho que esse é o grande desafio, tentando resumir, cada vez mais vendas e outras áreas vão ter que se especializar mais, ser mais competentes, conhecerem mais o produto e usarem essas ferramentas a favor. A coisa que a IA não dá
ainda pelo menos, a experiência. É você ter, por tentativa e erro, feito muitas vezes a mesma coisa. O vendedor faz isso, eu como consultor faço isso, eu tenho 2.000 clientes, então eu fiz a mesma coisa 500 vezes, eu tive muito feedback já de o que funcionou e o que não funcionou para cada situação, para cada nuance. Eu acho que o vendedor também, né? Ele vende, ele é um especialista no produto. Ele vende a mesma coisa para um monte de empresas, às vezes de segmentos bem diferentes. Então ele consegue saber o que funciona, o que não funciona, a necessidade que o cliente nem imagina. Tem que ser um cara bem mais consultivo. E remete para o que eu falei agora. Em vendas não existe rotina, né? Toda situação tem uma novidade, toda situação. Mesmo cliente, mesma venda, um dia diferente, muda outro totalmente. dia diferente. Muda totalmente. E outra questão que eu acho que muitas empresas, muitos profissionais subestimam é o timing, né? E hoje o timing está cada vez mais dramático. As pessoas não têm tempo, mas a urgência está lá. Então, hoje a questão porta a porta era uma venda, no linguajar atual, outbound. Era uma venda outbound. O inbound da época, quando o telefone tocava, né? Era lista telefônica, era inbound. O cara tinha que achar o inbound e te ligar num telefone de disco, né? Hoje o inbound é um Google, é um chat, é um WhatsApp. Rede social. E quando o cliente entra em contato, você tem que ser muito rápido o tempo de resposta. Esse é o que faz diferencial, e muitas empresas, e principalmente muitos vendedores, olham assim, amanhã eu respondo. Já era. Paulo? Às vezes eu sinto, voltando um pouquinho para a IA, que a parte de vendas que tende a ser mais diretamente substituída é justamente a que tem menos parte artística envolvida, né? É a mais operacional ali. Então hoje tá bem assim em alta querer substituir parte do SDR, né? Tem muita, eu sou bem impactado por propagandas desse tipo, assim, uma IA que atende, faz essa primeira qualificação, né? Tem IA de voz, inclusive. Eu acho que o SDR, igual o vendedor, ele vai ser mais desafiado. Então a tendência é o inbound cada vez já é muito predominante e cada vez ser mais predominante. Ele vai acabar o SDR? Eu também acredito que não. Mas aquele SDR que sem discurso, sem conteúdo, eu acho que vai ser difícil. Mas eu acho que nunca vai substituir a parte de negociação, a menos que você coloque 2 IA para fazer a venda. Porque se você é humano, você não vai querer negociar com uma IA. Você vai recusar a venda por essa etapa, né? Então, eu sinto. Eu acho que vai depender um pouco da venda. Se a pessoa está muito decidida e uma venda transacional, eu acho que a tendência às gerações futuras é aceitarem se relacionar com uma IA ou até negociar com uma IA. A gente não sabe exatamente como é que vai ser. É um pouco de bola de cristal, a gente querer adivinhar o que vai acontecer. As tecnologias, geralmente, elas estão sempre à frente do ser humano. À frente no sentido de o ser humano não consegue acompanhar as tecnologias. Tanto que você vê coisas que surgem, desaparecem e voltam do nada muitos anos depois. Por quê? Porque, na realidade, aquele público, né, o ser humano, não estava preparado para aquela venda naquele momento. Então, existe um momento, uma maturidade, e geralmente a tecnologia está à frente. Né? Eu acho que a IA é um claro exemplo disso. A grande maioria está usando para texto. Eu, inclusive. Né? Acho que uma coisa que realmente é muito relevante, né, na IA é a capacidade de ler dados, né? Sim. Então, assim, agora absolutamente tudo é dado que é armazenado e você pode ter uma IA para trazer alguma informação relevante para você. Você tem sentido que tem ficado mais comum gravar reuniões, né? Videoconferência, pelo menos, todas as videoconferências, alguém coloca um note reader ali, Note reader, esse tipo de coisa, e depois faz umas perguntinhas, né, ali do que aconteceu na reunião. Mesmo reunião presencial, né, tem aquele cartãozinho que você põe e ele grava a reunião e depois ele faz um relatório e ele inclusive faz cobrança. Fulano falou tal coisa e não deu um próximo passo. Você sabe que esses... Vou dar 2 exemplos de coisas que eu uso para IA. Esse do resumo de reunião é uma coisa que não me agrada. Porque às vezes tem coisas subjetivas que ele acaba não captando. Tá? Então, às vezes uma expressão, algum comentário, uma palavra, um silêncio, então acaba não captando.
Então eu gosto muito ainda de tomar notas. Aí uma característica minha, eu tô aqui com o caderno, não escrevi nada, mas muitas vezes alguma questão, alguma coisa eu acabo escrevendo. E você delegar isso para uma IA, fazer esse teu papel, no meu caso eu não acho produtivo, eu acho que escapa coisas. Aí quando você Legal. escreve, você organiza no seu cérebro também a lógica, a sequência lógica. É a maneira que eu trabalho. Aí vou dar uma outra questão, uma coisa, lógico, eu uso muito para texto. Eu montei um assistente para mim que eu gosto muito do planejamento. Então, quando surge um prospect, eu olho quem que é, aí eu montei um assistente, eu assino uma IA, eu assinava ChatGPT, cancelei, fui para uma outra, e eu montei um assistente que eu criei um roteiro. Vai em tal site, fontes públicas, traga essa informação. E o meu prompt é, me fale sobre razão social e o CNPJ. E o assistente que eu criei... Você já criou o agente, né? Já preparou ele. Como é que você quer que ele faça isso? Ele vai numa sequência lógica, vai em redes sociais, na verdade não pode acessar um LinkedIn direto, mas eu falo, vá no Google, pergunte essa empresa, mais isso, mais aquilo. Pode acessar LinkedIn? Não pode acessar LinkedIn? Por causa do login. Você tem que estar logado, né? E aí você não dá um login para uma IA. Pode se consultar. Então, você tem a página aberta, mas o Google é mais eficiente. Porque você joga no Google nome completo. Ele chama o LinkedIn também. Ou você chama o diretor de compras, gerente de compras. Ele vai no LinkedIn e ele te traz o nome. Você precisa do nome. E aí você precisa das referências públicas. E o principal, as notícias. Procure na mídia notícias que falem isso, isso, isso. E é um prompt que obriga a IA a fazer uma pesquisa considerável, mas 3, 4 minutos me dá um dossiê completo que se fosse fazer sozinho demoraria... Horas. Horas não digo, mas uma meia hora eu acho que poderia gastar. E ele me traz um resumo da empresa. Às vezes acontece, as IAs alucinam, tem alguma coisa, né? Eu tive um exemplo. Engraçado, né? Eu tive um exemplo de um supermercado que curiosamente tem o nome de uma rede de farmácias e ele alucinou totalmente. Aí a vantagem de conhecer um pouco de mercado. Eu vi, não, isso aqui tá errado. Um é farmácia e outro supermercado. Aí eu fiz uma pesquisada, não, realmente ela alucinou, e aí eu refiz o prompt falando, não confunda com o homônimo supermercado tal. E ela refez, e aí trouxe o resultado que eu queria. E aí são dados básicos, né? O que eu preciso saber? O CNPJ matriz, endereço, quantas filiais, se tem faturamento, se tem funcionário. Empresas de capital aberto eu indico para ir no site de relação com investidores. Aí faz isso com uma preciosidade absurda, faturamento, perspectiva, ele traz muito número, é muito bom. E casos mais complexos te faz em poucos minutos, que aí sim, no caso, demoraria horas para levantar. Eu acho que uma parte que ganha tempo é pegar essas informações e já preencher o CRM para o vendedor. Então, isso eu não sei. Já tem ferramenta, né? A gente já conhece, por exemplo. Então, esse é o próximo... Você é parceiro de um. Esse é o próximo passo. A gente tem, na empresa que a gente atua lá, um CRM que, enfim, ele está sendo utilizado, é um produto para SDR, está sendo utilizado como CRM, mas inevitavelmente ele vai começar a conectar nas ferramentas, seja Microsoft, seja Google, e vai começar a alimentar... Dados de cadastro, né? Que até era uma coisa que a gente notava, né? É difícil imputar tudo e é difícil manter atualizado, né? Porque as pessoas mudam de empresa, a empresa muda de endereço, enfim, aumenta o portfólio de produtos. A gente tem essa parceria com essa ferramenta que já preenche o CRM, que é um grande... Pode falar, não pode fazer jabá. Pode fazer. Qual que é? O SalesBuddy, é um parceiro nosso. SalesBuddy é a ferramenta que preenche os dados no CRM. Legal. Você conecta ele no CRM, ele pega o resumo da videoconferência, joga lá, resumo da ligação, joga lá, preenche que fez a atividade, preenche os dados do negócio. E esse é o caminho, porque, cara, por mais que se critique, o vendedor não gosta de preencher CRM. Ninguém com juízo de consciência vai querer ficar o dia fazendo trabalho burocrático. O vendedor tem que estar no campo, né? Na pior das hipóteses, no telefone ou numa videoconferência. Comercial. Ele tem que estar no trabalho comercial. O CRM tem que ser um CRM simples, já fazendo jabá aí, né? O Pipedrive é o nosso CRM, a gente tem parceria com 2, né? O Pipedrive e o Plumes, que são 2 CRMs modernos onde o vendedor não perde tempo preenchendo o CRM. Então, a gente, dependendo do cliente, a gente recomenda um ou outro. E a questão da simplicidade, para quem usa CRM, para quem quer comprar um CRM, a essência, o CRM tem que ser algo útil para o vendedor. A empresa precisa das informações, precisa do forecast, do pipeline, precisa dos dados, precisa. Mas se a ferramenta não for útil para o vendedor, na minha visão, não faz sentido. Se ele não tiver a percepção que ele está ganhando produtividade,
E se quem estiver perdendo a produtividade também. Isso. Tem vários fatores, né, que levam ao sucesso ou ao fracasso no CRM. A gente faz um pouquinho disso, né, Marcelo? Vocês conhecem um pouquinho disso daí? Um pouquinho. Eu trabalho desde a década de 90 com CRM, quando o CRM nem era para vendas. O CRM não era usado nem para vendas ainda. Siebel. Você pegou Siebel? Siebel. Era CRM para marketing, para call center. Pra você ter ideia, o pipeline entrou, sei lá, na segunda metade da década de 90 que começou a ser usado para vendas. E eu conheci no começo da década de 90. Eu trabalhei, não lembro do ano, eu trabalhei com Siebel, era pavoroso. Era pavoroso. O que é interessante é que todos os CRMs de primeira geração são cópias do Siebel. Eu lembro disso. Usaram o Siebel como inspiração, mudaram cosmeticamente, mas são iguais. O primeiro CRM que quebrou o paradigma, pelo menos que eu conheci, e eu sou um dos primeiros usuários, foi o Pipedrive. E aí depois do Pipedrive, vários outros vieram, por exemplo, o Plumes, que é nosso parceiro também. O Plumes, que é um Pipedrive mais poderoso. Então, quando a gente tem um processo de vendas mais complexo, é o Plumes. O processo de vendas mais simples é o Pipedrive. Não, vocês estão muito bem posicionados e o caminho é exatamente esse, é automatizar e usar IA e é inevitável isso daí. Isso vai ser um game changer. E para finalizar, Paulo, conta qual que é a sua mensagem para o pessoal que está na área comercial, começando, no meio ou no final? Bom, a primeira mensagem é que é uma área maravilhosa, né? Eu acho, como eu comecei nessa conversa, comecei na área de marketing e não é uma questão que a área de marketing é ruim, eu não me identifiquei com aquilo. E quando eu fui para campo... Eu também comecei em marketing. E assim, eu acho que é uma área boa. Eu aprendi muito em marketing e aplico muito conceito de marketing. E se fala muito também das empresas, ainda é um gap das áreas de marketing não estarem estreitamente relacionadas com vendas. Ainda, por incrível que pareça, ainda existe isso. Ainda existe, né? Mas já muito menos. Quando eu comecei, eu era de marketing, eu nem falava com a área comercial. Era completamente separado. Hoje existe um relacionamento muito mais estreito entre as duas áreas. Mas a área de frente é a área comercial. Eu costumo dizer, e eu sei que é uma frase que você usa, que se uma empresa fosse uma composição, a locomotiva seria a área de vendas. Não menosprezando as demais áreas, mas elas vêm atrás. Se vendas não funcionam, o resto da empresa não funciona. Então... puxa o trem, né? Acreditem em vendas, insistam em vendas e quem não donos de empresas e sócios de empresas, invistam na área comercial que o retorno é garantido. Isso começando no meio ou no final? Qualquer momento. Não tem diferença alguma. Paulo, cara, legendário Paulo Chiva. Obrigado aí pela sua presença, cara. Foi muito bom, foi muito divertido. Espero que todo mundo curta. E boa sorte aí tá começando na carreira, né, cara? Começando a carreira, sempre aprendendo. Ô Paulo, foi um prazer imenso ouvir um pouco de você, porque eu sempre ouço, né, o nome Paulo Chiva ali nos treinamentos do Vitor e peço a permissão de poder usar também alguns exemplos aí. Fica à vontade, é um prazer. Incorporado já, né? Tem até slide do Paulo Chiva já. Eu sempre brinco, eu acho que é um exagero, mas eu já cedi. Não, eu vi aqui, na verdade não é não. Legal, muito bom. Não, é legendário mesmo, cara. Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês e fico à disposição. Boas vendas. Obrigado. Ótimo. Boas vendas. Obrigado. Prática em vendas. Teoria e prática em vendas. Teoria e prática em vendas.
Prática em Vendas.